Ei, sabia que o Cefet-MG oferece cursos de graduação há mais de 40 anos? Sério, são 23 cursos, todos gratuitos em diversas áreas de conhecimento. E por aqui, a tradição caminha ao lado da qualidade. Somos nota máxima na avaliação do MEC. Escolha uma das opções para ser do nosso time. Pela nota do Enem 2019. No próximo semestre, temos 540 vagas em 14 cursos de 5 cidades. Não é SISU, hein? A seleção é por nossa conta. Você estuda em outra faculdade, mas quer muito se formar com a gente? Só vem! Precisa apenas escolher um curso parecido com o seu e de um bom desempenho nas últimas edições do Enem. Se você já terminou sua graduação, mas quer muito mudar de área, tente uma nova com a gente. A seleção é simples: diploma, histórico e currículo. E você tem várias opções até quando estiver por aqui. Às vezes, o curso que escolheu não é sua cara. Tá tudo certo. Basta cumprir alguns créditos e trocar por outro. Se você precisar dar pausa nos estudos, a gente te espera. Mas não muito tempo. O histórico atualizado já resolve. Parece simples? E é. O segredo? Olhar os editais com a mesma atenção que você assiste aquela série. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais um dia na nossa semana de avaliação do ensino remoto. Meu nome é Luiz Eduardo Pacheco, sou jornalista do Cefet-MG e também secretário de comunicação. Nós damos início hoje a mais um bate-papo, encerrando a nossa semana, e durante esse período nós podemos dialogar sobre o ensino remoto emergencial implantado no Cefet-MG, avaliando sobre o período de adaptação e também buscando identificar os desafios colocados. Hoje, então, nós vamos direcionar nosso olhar para o futuro, para o que está por vir. E para isso, nós terminamos essa primeira semana de reflexão com um bate-papo com o tema ensino remoto, reflexões e possíveis caminhos. A partir dos questionários respondidos por vocês, estudantes, servidores, pais e responsáveis sobre o nosso ensino remoto, nós vamos traçar caminhos para aperfeiçoar nosso processo de ensino e aprendizado. Mais uma vez, muito boa tarde para você que nos acompanha através dos nossos canais oficiais do Cefet-MG aqui nas redes sociais. Informo a vocês que este nosso bate-papo está sendo gravado, está sendo gravado na manhã desta sexta-feira, mas nós estamos com uma equipe agora ao vivo no nosso chat no YouTube, para que a gente possa responder às dúvidas e aos questionamentos que, porventura, possam surgir. Então, participe, envie aí sua questão, nós estaremos de prontidão. Todos os convidados deste nosso bate-papo estarão à disposição para conversar com você. E para apresentar os dados da pesquisa realizada com a nossa comunidade acadêmica, também para debater as perspectivas para o ensino remoto, eu convido para esta transmissão a diretora de Desenvolvimento Estudantil, professora Carolina Riente. Professora Carolina, bom dia, seja muito bem-vinda. Oi, Luiz. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Pois é, acabei de te dar bom dia, mas a gente está à tarde, né, Carol? Então, boa tarde. Vou convidar também o professor Sérgio Gomide, que é diretor de ensino profissional técnico de nível médio e também presidente da Comissão Central para o Ensino Remoto Emergencial. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos. Esperamos aqui que a gente possa ter um excelente debate. Muito bem. Quero convidar também a professora Daniele Marra, diretora de graduação. Professora Daniele, que nos ajudou ontem com a mediação do nosso bate-papo com o professor Celso. Boa tarde, professora. Seja mais uma vez muito bem-vinda aos nossos canais nas redes sociais. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maiara, Sérgio, Carol. E boa tarde à nossa comunidade, a todos os docentes, seus técnicos administrativos e também aos alunos que nos acompanham neste momento.
Muito bem, para encerrar nosso time de convidados, eu quero chamar aqui a nossa sala o professor Conrado Rodrigues, diretor de pesquisa e pós-graduação. Boa tarde, professor Conrado. Seja bem-vindo à nossa roda. Bom dia, Luiz e colegas. Boa tarde, colegas do Cefet, alunos, familiares, a comunidade que nos assiste. Eu já estou ligando o meu vídeo aqui para dar um alô para vocês. Muito bem. Todos bastante cheios de atividades durante essa semana de avaliação, que, em nosso modo de ver, se tornou algo essencial para esses nossos dias, não é, professor? Professor Conrado, para começar essa nossa conversa, eu dirijo a você a seguinte pergunta. Diante de tudo que a gente conversou nesta semana e também diante do que foi respondido e mapeado nos questionários, já é possível traçar um diagnóstico sobre a situação do nosso ensino remoto no Cefet-MG? Bom, com base nos resultados que a gente já consegue analisar, e para além dele, o que a gente ouve e discute todos os dias, nas várias frentes de trabalho que a gente tem, no âmbito das diretorias, ou no âmbito da relação direta nos colegiados, e etc., a gente já consegue ter um panorama suficientemente bem detalhado do que vem acontecendo no nosso ensino remoto emergencial, de forma que é possível que a gente também construa ajustes, uma vez que a gente tem provavelmente um período ainda de vários meses para frente atuando dessa maneira. Então, o que a gente vai começar a discutir aqui, nessa apresentação inicial dos formulários que foram respondidos durante os dias que antecederam a essa semana de avaliação do ensino remoto, nos dão já subsídios para fazermos aí alguns ajustes e melhorias consideráveis no processo que a gente tem conseguido implementar com bastante sucesso. Apesar, claro, das muitas críticas ainda e dos muitos problemas que a gente enfrenta, que a gente já imaginava que ia ser assim, né? Então, nós estamos aqui hoje para darmos início a um processo de análise desses 2 primeiros meses de atuação remota, e, a partir dessa análise, construirmos juntos algumas frentes já de atuação para melhorarmos aí ainda mais a nossa atuação nesse contexto novo de ensino e aprendizagem. Antes, me cabe aqui fazer uma apresentação dos servidores, especialmente dos professores, num primeiro momento. Só que antes disso, antes da análise das respostas e dos pontos de vista mais gerais assim, dos docentes, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos mais gerais que vão estar envolvidos aí nessa apresentação que nós faremos hoje, através dessa transmissão. E aí, informar principalmente que ela se trata de uma análise ainda inicial. Só para dar uma ideia ao conjunto dos que nos assistem, nós tivemos, como resposta ao nosso formulário, 3.058 formulários preenchidos por alunos, familiares, servidores, professores e técnicos administrativos. Então, é um conjunto enorme de informações quantitativas e qualitativas que nós estamos trabalhando para compreender, para filtrar, para direcionar depois as nossas ações. E dizer que essa análise que nós apresentaremos aqui, então, uma análise inicial, ela terá continuidade nos próximos dias, especialmente em conjunto com as coordenações e o restante da comunidade, a representação de estudantes, para que a gente possa construir, então, os ajustes e as frentes de mitigação dos problemas que a gente tem identificado, alguns deles de forma bastante recorrente. Certo? Então, nas próximas semanas, a gente vai elaborar um material onde a gente vai consolidar todos os detalhes da avaliação
desses formulários, desse questionário, mas não só isso, já apresentar também consolidadas algumas frentes de atuação que a gente vai estar construindo nos próximos dias com diferentes setores da instituição. Com relação à metodologia que a gente vai apresentar aqui, no que diz respeito aos dados, às informações mais descritivas, porque os formulários se dividiram aí em questões bastante objetivas e nos campos abertos para discussão e para exposição do posicionamento de professores, alunos e familiares. No caso, então, das respostas descritivas, nós trabalharemos aqui com a nuvem de palavras, né, através da metodologia Atlas TI, onde a gente obteve ali, de toda a parte discursiva, os termos mais recorrentes. Isso vai ficar bem evidenciado aqui nos slides que a gente vai apresentar, certo? Então, o que nós passaremos a fazer aqui é ainda uma visão de resultados que começaram a ser tratados no âmbito estritamente da diretoria, mas que terão a sua análise ampliada nos próximos dias para a comunidade como um todo, até a sua publicização completa. E nos próximos dias aí é o que vai vir sobre isso. Então, a semana de avaliação do ERE, do ensino remoto emergencial, ela não termina hoje. Não é? Hoje é o evento onde a gente parou para poder pensar um pouco melhor nisso e, a partir já da semana que vem, começar a trabalhar o que a gente tem como possibilidade de melhoria nesse processo todo. Bom, então, eu passo já a questão da análise dos resultados docentes, não é? Onde nós tivemos aí, do ponto de vista dos servidores, nós tivemos 509 respostas, a maior parte delas vindas de docentes, 441 respostas de docentes e 68 formulários preenchidos por técnicos administrativos, distribuídos aí mais ou menos obedecendo à distribuição também capital, interior, a forma como o Cefet se distribui aí em termos do seu quadro docente. Bom, como a gente é uma instituição de vários níveis de ensino, o que se mostra é que no campo de atuação dos docentes no ensino remoto emergencial, existe uma preponderância de atuação na educação do ensino médio, educação profissional, e também na graduação, e professores que atuam, além desses dois níveis, atuam na pós-graduação, stricto sensu também. E aí, aqueles 68 técnicos administrativos. Vou me concentrar na apresentação nas questões levantadas pelos docentes, que envolveu exatamente 3 grupos de informações. A análise dos pontos positivos e negativos sobre a sua própria atuação, análise de aspectos positivos e negativos relacionados aos alunos e pontos positivos e negativos relacionados à instituição durante o ensino remoto emergencial. Então, com relação à nossa atuação enquanto docentes no ensino remoto emergencial, entre os pontos favoráveis ou positivos que são apontados, aparece de forma bem explícita uma sensação típica que a gente tem, um sentimento comum que a gente tem, quando se depara com um enorme desafio para frente, com muitas incertezas, e na medida em que a gente consegue dirimir um pouco mais os problemas e as incertezas, e consegue progredir na nossa atuação no novo contexto de atividade. Então, existe um sentimento expresso aí na parte descritiva que diz respeito à satisfação, de certa maneira, de estar conseguindo, né, atuar, retomar suas atividades didáticas e o contato dos alunos, e vencendo esses muitos desafios que o ensino remoto nos trouxe, institucionalmente, pessoalmente, né, essa nossa nova forma de trabalhar.
E os relatos são também muito positivos do ponto de vista das novidades. E aí, as várias facetas das novidades, as novas formas de interação com os alunos, os novos métodos de ensino e ferramentas que podem ser usadas como métodos de ensino, a necessidade de repensar e reorganizar os conteúdos das disciplinas, a oportunidade e a premência que isso trouxe, e a combinação entre a flexibilidade de atuação do professor e a autonomia que é dada ao aluno. Então, é um contrato que se refaz nesse contexto de ensinar e aprender, de deixar claros os dois papéis, né, que, na verdade, acabam sendo um só. Então, os pontos positivos, eles trazem de forma muito recorrente esses dados. Apesar disso, a gente não tem a mínima dúvida de que isso tem se dado a custo de um enorme esforço, né? E um enfrentamento de muitos problemas de ordem tecnológica, pessoal, de contexto mais imediato, de ambiente de atuação, né? Então, isso também está explícito muito claramente nesses formulários, né? A dificuldade que advém, por exemplo, da falta de clareza entre a fronteira do ambiente de trabalho e o ambiente doméstico, não é? E aí as nossas muitas funções que acabam se influenciando o tempo todo durante o dia. Então, isso traz dificuldades enormes, né? A organização da rotina necessária. E, obviamente, o termo que aparece muito, o excesso de atividades. E aí, lendo os relatos, eu não consigo deixar de lembrar a situação que a gente enfrenta enquanto início de atividade docente. Aí, até do ponto de vista pessoal, eu rememorar, enquanto lendo os relatos, o meu próprio início de atuação no Cefet, onde a gente via 4 horas de trabalho intenso em casa, leitura, estudo, acabar escoando em 10 minutos de aula. Então, quando isso no ambiente presencial, onde a gente está vivenciando ali a mesma prática de ensino e aprendizagem que a gente teve acesso enquanto aluno também. Esse desafio, uma quantidade enorme de trabalho que a gente de preparar as disciplinas, de organizar o conteúdo, para os vários semestres que isso tomou no ambiente nosso convencional de ensino e aprendizagem, quando a gente iniciou a nossa atividade docente. Eu acho que é um pouco esse sentimento, embora que agora o que a gente tem é aliar a nossa experiência docente a um contexto completamente novo de interação. Então, isso nos traz também, nesse momento inicial, dá para perceber isso, não é? Esse excesso de atividades que a gente tem enfrentado, e esse é um ponto negativo importante desse processo todo. E ainda a ocorrência de muitas incertezas, né? De saber, olha, isso tudo que eu estou fazendo está servindo, os alunos estão conseguindo desenvolver bem, a transferência, a interação está sendo efetiva, né? Existe muita incerteza ainda quanto a isso. Essa questão da distância, não é? Dos alunos, a forma de avaliar, a forma de depois considerar o que vai ser decorrente das avaliações, né? Como coordenar melhor as várias metodologias, as várias ferramentas disponíveis. Isso ainda é algo que está em plena construção nesse período inicial. Então, esse é um pouco consolidado da visão dos docentes sobre si próprios. Com relação... então, aqui, vamos voltar. Os aspectos, a visão dos docentes sobre os alunos traz como principal ponto positivo, ou principais pontos positivos, ações relacionadas à postura dos alunos durante o ensino remoto. Os alunos estão, em geral, bastante motivados, eles aderem de forma muito positiva e favorável às atividades e às propostas dos professores. Vai ser visto depois, do ponto de vista dos alunos, que eles reconhecem plenamente o esforço que os docentes têm feito, não é? Então, existe uma empatia grande entre alunos e professores,
e até o apoio grande que os alunos prestam também aos professores, os professores reconhecem isso, na lida aí com essas ferramentas, essas tecnologias, e os ajustes que vêm sendo já feitos na rotina das aulas e na rotina dessa interação aluno, professor, professor, aluno, e tela e tecnologia o tempo todo. Então, alguns desses aspectos que estão descritos aí. E do ponto de vista daquela nuvem de palavras, quando se fala dos aspectos relacionados com os alunos, os termos que são mais recorrentes vão se afunilando aí para o interesse, para as atividades, né? E aí uma questão da sincronicidade, como aparecendo aí uma das metodologias que tem se mostrado mais favoráveis, né? Do ponto de vista da crítica que docentes fazem aos alunos, tem um pouco a incerteza quanto os alunos têm dado conta dessa postura mais autônoma para conduzir os estudos, especialmente quando a gente tem que coordenar as aulas em tempo real com material assíncrono. Então, e a coordenação pelos alunos das rotinas deles aí entre casa, estudo, né, as dificuldades que os alunos enfrentam de infraestrutura, o acesso aos ambientes de aulas com celulares, às vezes não é adequado, então tem essa questão também da infraestrutura tecnológica. É percebido dificuldade pelos alunos na organização, tanto do tempo quanto dos materiais, né? E aí vem a diversidade de informações que chegam ali, convergem para os alunos, vindas de muitas fontes diferentes, do Microsoft Teams, do Moodle, do SIG, e-mail, WhatsApp e etc. Isso tudo dando essa sensação de avalanche, de excesso de atividades pelos alunos. Do ponto de vista dos docentes quanto à instituição, vamos passar aqui, nuvem de palavras ainda sobre os alunos. Aí, ó, as atividades aqui quer dizer excesso, né? Os professores reconhecem isso. Bom, quanto aos aspectos relacionados à nossa atuação institucional, existe um papel forte do contexto temporal nas análises, sabe? Na descrição, tanto do positivo quanto do negativo aí, mas especialmente na parte da crítica, o tempo ele aparece como inimigo de duas formas. A sensação de que a gente demorou a aderir ao ensino remoto emergencial. Por outro lado, a sensação de que a gente implementou tudo de forma muito rápida. Essa sensação, eu acho que, sinceramente, ela deve ser comum a todos os docentes que se envolveram e tiveram que se envolver com o ensino remoto emergencial no contexto das instituições públicas brasileiras. Quando a gente faz um levantamento, por exemplo, de como foi feito o ensino emergencial no conjunto das universidades mineiras, boa parte delas começou junto com a gente, em agosto. Foi um processo muito atribulado, a gente sabe, a quantidade enorme de reuniões e tal que a gente teve. Então, isso é mesmo, dá essa sensação mesmo, né? E, em função disso, essas mudanças ocorrendo de forma muito rápida, não é? Causa essa instabilidade toda e esse desconforto e essa premência de termos que nos ajustar aí em pouco tempo. Então, isso é uma crítica que aparece de forma muito clara quanto à instituição. Por outro lado, positivamente, é reconhecido aí a nossa implementação dos novos canais de comunicação, que têm sido efetivos, como esse que a gente está experimentando nesse momento, uma novidade, né, para todo mundo no contexto da rotina institucional. A transmissão rápida aí de conhecimento e de viabilidade de novos métodos computacionais, uso de ferramentas para metodologias de ensino, adequação de normas acadêmicas e a flexibilização da nossa atuação enquanto ofertante aí de ensino. E, do ponto de vista da estrutura organizacional, dessa organização nas comissões centrais, comissões por áreas, comissões por campos, isso ajudou muito,
ponto de vista dos professores, ao processo ser implementado, né? E a qualidade do material de apoio e de treinamento, embora que a crítica também seja feita de que ele deva continuar, ele não deve ser descontinuado, esse treinamento. Tá bem? E disso tudo, então, do ponto de vista dos docentes sobre si próprios, dos docentes sobre os alunos, dos docentes sobre a instituição, o que nós temos já como um encaminhamento aí para os aprimoramentos que a gente precisa fazer, do ponto de vista docente, segue, então, a melhoria contínua da funcionalidade do SIG e das plataformas que a gente usa, melhorar um pouco mais o fluxo de informações entre a área de atendimento de TI e o usuário final, um desafio tremendo isso, né? Então, isso do ponto à infra. Com relação à nossa metodologia, a gente precisa trabalhar dentro da metodologia de ensino aí, como equilibrar melhor as nossas atividades, né, para que nós, professores e também os alunos, consigam desenvolver de forma mais plena o ensino remoto daqui para frente, cada vez melhor. Uma forma de organizar melhor as informações que nos chegam das várias plataformas e frentes diferentes, informações do Moodle, informações do SIG, informações do Teams, informações do site do Cefet, do e-mail, do WhatsApp, relacionadas ao texto do ensino. A gente melhora isso, isso vai nos trazer um pouco mais de alívio, eu acredito. E, terceiro, apoio. Continuar o treinamento e melhorar a comunicação institucional. Então, esse é um resumo, até agora, do que nos foi apresentado pelos docentes, e eu passo a Carol para a continuidade aí da discussão. Boa tarde. Vamos passar aqui um momentinho. Deixa eu retomar aqui os slides. Eu voltei muito, né, Conrado? Deixa eu colocar aqui, na verdade, os slides para a apresentação do material dos técnicos administrativos. Só um minuto. Aqui está. Então, boa tarde. A gente teve, como o Conrado já iniciou, né, a apresentação, 68 respondentes entre técnicos administrativos de diversos campi. É uma amostra pequena, menos de 10% do nosso corpo de técnicos administrativos, mas é muito importante porque parte desses dados, eles vão ao encontro do que aparece na fala de professores, mas eles complementam com um outro olhar. Então, dentro da perspectiva de técnicos administrativos, o que eles consideraram mais positivos na sua própria atuação tem a ver exatamente com essa centralidade do aluno e da relação com esse aluno, que passa a ser retomada com o início do ensino remoto, que tem a ver com uma acolhida, com um apoio, com um auxílio que pode ser oferecido por meio do trabalho que esse técnico administrativo desenvolve na instituição e a retomada desses contatos com os alunos. Muitos dos respondentes se identificam como sendo de setores que atendem diretamente aos alunos. E essa possibilidade de voltar a trabalhar com os alunos, retomar esses contatos, aparece aí nessa centralidade, como a gente pode ver aqui, o aluno na centralidade. Adicionalmente, tem as questões pessoais relacionadas ao trabalho remoto, que tem a ver com flexibilidade de horários de trabalho, assim como a flexibilidade do local do trabalho, um trabalho que passa a ser realizado no âmbito doméstico, e que ora aparece como positivo, ora aparece como negativo, e todos nós, nas nossas experiências, acho que temos percebido isso, que o trabalho doméstico, ele traz o trabalho no âmbito doméstico, ele traz alguns benefícios e alguns desafios adicionais, mas isso aqui aparece muitas vezes como positivo, e a possibilidade de atender as demandas que surgem aí da instituição no âmbito da própria residência. E muitos servidores destacam também a participação nas comissões locais de acompanhamento do ensino remoto e nas demais comissões relacionadas à aplicação específica das plataformas ou do acolhimento, o que foi proposto inicialmente.
Então, a gente tem aqui, na nossa nuvem de palavras, principalmente a flexibilidade, a questão do horário, o aluno na centralidade, as atividades e as demandas. Em termos de dificuldades, os técnicos administrativos que responderam relataram principalmente a questão da falta. E aí diversas faltas que a gente percebe no âmbito das falas, como falta de planejamento por parte da instituição relacionada a algumas atividades e as próprias diretrizes de trabalho no âmbito administrativo para o ensino remoto, falta de respostas rápidas para alguns campos de atuação específicos, a falta dos próprios colegas, a falta do espaço do trabalho, a falta do convívio social, a falta que está presente na relação, muitas vezes, com os docentes. Então, um técnico administrativo que atua numa ponta de atendimento ao aluno, muitas vezes percebe dificuldades relacionais desse aluno com seu professor, sob um outro olhar, sob uma outra perspectiva. Então, isso aparece nessa centralidade aí da nossa nuvem, como pode ser visto no material, mas também aparecem as outras questões relacionadas às demandas e às próprias atividades, e aí a gente destaca também a questão dessa mudança da lógica do trabalho remoto, que traz também uma dificuldade da organização do tempo do trabalho, e acaba havendo uma percepção de muitos respondentes de uma sensação de sobrecarga de trabalho, no sentido de que não há mais um tempo muito claro. Então, quando a gente vai à instituição, a gente tem o nosso local de trabalho, a gente tem um tempo mais claro e mais definido. É que aparece para os respondentes que o tempo de trabalho parece ser muito mais extenso no remoto do que era no presencial. Sobre a atuação, então, da instituição no ensino remoto, os aspectos avaliados como mais positivos pelos técnicos administrativos estão novamente centralizados aí no aluno, nesse suporte que vem sendo dado ao aluno, na relação da instituição com o aluno, na comunicação que tem sido feita, a tentativa da instituição de promover um conjunto grande de informações e de retorno para esses alunos, e na qualidade de muitas das ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente para os alunos. Então, o aluno, novamente, nessa centralidade do olhar do técnico administrativo, quando trata-se de aspectos positivos. Já os aspectos apontados como mais problemáticos pelo grupo de respondentes tem a ver também com esse aluno, com essa centralidade, mas agora sob um outro olhar de crítica, de que ainda falta uma assistência a esse aluno, ainda há uma série de ações que precisam ser desenvolvidas, também para servidores e professores em geral, que tem a ver com a atividade, com a natureza das atividades, muito semelhante ao que o Conrado já descreveu, como regulamentações de atividades, de cargas horárias, e algumas ações ainda que precisam ser desenvolvidas para dar suporte ao trabalho do docente, ao trabalho do técnico e ao desenvolvimento pedagógico desse aluno. Muitas dessas ações das quais nós vamos conversar mais para frente aqui como grupo, que está dentro de nossas ações propositivas e da avaliação que a gente está fazendo aí nesses quase 2 meses no início das nossas atividades remotas. Finalmente, o que poderia ser feito para promover melhores condições para alunos e para servidores durante esse período do ensino remoto, tendo visto que a gente ainda tem pela frente, tem a ver também com algo que o Conrado já iniciou a fala, e a gente vai desenvolver mais à frente, depois de finalizadas essas apresentações de dados, que é esse suporte institucional ao aluno, várias formas de repensar essas relações entre as atividades, as relações entre servidores, a relação com o próprio remoto, com o ensino que não é mais presencial, com o trabalho que não é mais presencial, mas os desafios que são iguais ou maiores e que se apresentam de forma nova para todo mundo. Tá? Então, a gente percebe aqui na fala dos técnicos administrativos essa centralidade das palavras remoto, alunos, servidores e forma, e temos aqui melhorar, como algo que a gente precisa, sim, pensar constantemente, ações de melhoria dentro do que a gente está propondo de ações, ainda na continuidade do ensino remoto emergencial, ok? Vou passar a palavra para o Sérgio, ele vai apresentar o resultado das famílias, e depois a gente continua a discussão em relação às proposições e encaminhamentos. Obrigada.
Obrigado, Carol, obrigado, Conrado. Eu acho que os dados apresentados por vocês são muito consistentes, e eu vou começar aqui, né, acho que até pontuando uma questão que o Conrado disse, né, a necessidade da gente entender esses dados como uma amostra muito significativa. É lógico que ele não abarca a totalidade, então a gente não pode considerar ele como um retrato fiel e inquestionável, mas eu acho esse aspecto de amostragem até mais interessante, né? Então, né, eu vejo metaforicamente esses dados como uma espécie de cartografia, vamos dizer assim, incompleta, mas com muitos detalhes de um território ainda pouco explorado, né? Mas que possa parecer um pouco paradoxal. E como é curioso a gente poder mapear, né, territórios desconhecidos. Aproveitando essa paradoxal situação, né, em que nos encontramos, eu acho que fica aqui já antecipando uma percepção geral desses dados que eu vou apresentar, essa percepção de que nós nunca estivemos tão conectados, nunca estivemos tanto em rede, mas talvez em toda a nossa trajetória profissional e discente também, talvez nunca tenhamos nos sentidos tão exaustos, tão cansados, em certa medida desamparados, né, só para pontuar mesmo essa percepção. Eu vou começar aqui comentando e reforçando também outra fala do Conrado, de que todos esses dados apresentados aqui, o volume é tão grande, tão imenso, e propõe um retrato tão complexo, que a gente já assume aqui, reforça nosso compromisso de muito, mas muito em breve mesmo, publicarmos uma análise consolidada de todos esses dados, que permita né, divulgar para toda a comunidade, com mais detalhes, essas informações que agora a gente está fazendo de uma maneira um pouco mais resumida, pelos todos os motivos que nós sabemos, e até pela limitação de tempo. Então, começando aqui pela apresentação dos dados das famílias, uma iniciativa importante, né, de uma esfera de participação da nossa comunidade escolar, nem sempre ouvida, como nós sabemos, mas que gera dados interessantes, né, e que, como veremos, mostram esses dados uma instigante divergência, mas também algumas convergências interessantes com as respostas dos alunos da EPTNM, lembrando que esses dados da família foram coletados para as famílias dos nossos alunos no ensino médio. Aqui a gente tem que o perfil dos respondentes foi, como a gente vê, na sua ampla maioria, de alunos do integrado. E vemos também aqui que, isso eu acho importante pontuar, que também tivemos respostas, assim, dos 9 campi da instituição, com destaque muito louvável, assim, proporcionalmente, às famílias dos alunos de Timóteo. E aqui deixo aqui também minhas saudações aí ao Eric, a Silvânia, a Mirella, e a tantos outros, né, de Timóteo, que fomentaram a divulgação desses resultados e essa participação. A gente teve essa abrangência importante, né? Também, aqui a gente vê que, pela perspectiva das famílias respondentes, a adesão é praticamente total ao ensino remoto, das famílias desses alunos, o que, ao menos, no primeiro momento, confere uma importante credibilidade, um conhecimento de causa, né, das experiências vivenciadas, né, nesse campo. E aqui, em relação à organização dos estudos, né, temos um dado importante, né? Os alunos, de modo geral, estão se esforçando, essa é a percepção familiar, se esforçando bastante para organizarem a sua vida escolar, essa situação de absoluta excepcionalidade, mas também os dados indicam, com certa clareza, que esses alunos estão se sentindo sobrecarregados, definitivamente sobrecarregados, né? Praticamente uma proporção de 2/3 dos nossos alunos, ou da família desses alunos, atestando essa sobrecarga. Especificamente, né, sobre o ensino remoto emergencial, os responsáveis e familiares tendem a pensar o seguinte: tendem a pensar que,
de modo resumido, as avaliações assíncronas têm sido coerentes com o que tem sido dado, com o que tem sido proposto nos planos de ensino. Os prazos, por sua vez, não têm sido vistos como adequados de modo geral, né? Os exercícios, os materiais didáticos tendem a ter, no geral, uma avaliação de mediana positiva, mas os prazos de entrega e a quantidade dessas atividades, sobretudo assíncronas, tendem, né, a indicar uma percepção muito forte nesse sentido de uma tendência desse excesso de atividades em prazos considerados exíguos. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, acho que é importante insistirmos que isso não será aqui nessa apresentação de hoje uma redundância, mas um fato que demandará toda a nossa atenção e que tem que ser colocado com muita clareza, né? Ele aparece praticamente em todas as esferas dessa avaliação institucional que a gente fez. Então, aqui, mas no caso da percepção das famílias, que é uma percepção presente, próxima, mas ainda não diretamente integrada a essas atividades, ela já aparece, essa percepção, essa tendência, né, de um excesso de atividades em prazos relativamente exíguos. Quanto às atividades síncronas do ensino remoto, a percepção é, como a gente pode ver, significativamente positiva, ainda que a gente não possa, né, ignorar uma certa insatisfação com a quantidade e tampouco com a suficiência desses encontros. Isso, a meu ver, é uma das maiores surpresas desse levantamento. Eu vou pontuar aqui muito em breve uma questão que me vem à mente agora e que é importante, é que a expectativa no início das ações de ensino remoto é de que a regulação de atividades síncronas era urgente para evitar justamente esse excesso de atividades que nós prevíamos. Mas, na fala das famílias, e a gente vai ver também na fala de alguns alunos, há indicações de que o êxito maior tem sido hoje para as atividades síncronas e as principais queixas, a principal percepção desse excesso, ela recai sobre as atividades assíncronas, o que para nós deixa de ser uma certa surpresa, já indicando também um ponto bem específico que precisa ser trabalhado de maneira mais sistemática. Sobre o apoio escolar, né, oferecido pelo Cefet, né, nesse âmbito ainda das famílias, há também uma importante, eu acho, aprovação assim, majoritária do trabalho das coordenações de curso, e aqui também já recebam o nosso agradecimento, um trabalho extremamente exaustivo que tem sido submetido a essas coordenações, e que aqui também eu acho que esse resultado, essa percepção, né, mas que todos têm se desdobrado para fazer o que está ao nosso alcance, e eu tenho sido testemunha disso, e eu acho que isso se reflete bem aqui nessa percepção, de modo geral. Aproveitando aqui, em relação às condições de estudo em casa, que sempre também foram uma preocupação importante para a gente, né? Condições de espaço, por exemplo, as famílias respondem também dados muito positivos, né, indicativos de uma percepção positiva nesse sentido, sem, no entanto, deixar, né, de destacar a dificuldade de conciliar essas tarefas escolares com as domésticas por parte dos alunos. Isso é um dado muito importante, né, e que jamais pode ser negligenciado nesse momento, como todos nós, professores e alunos, estamos sabendo na prática. É uma dificuldade que talvez não pudesse ser claramente mapeada antes da implementação do ensino remoto, mas que agora, com a efetiva implementação, ela se coloca com toda a sua intensidade, né? Nós passamos a conjugar, o Conrado mesmo falou isso bem, demandas que estão se imbricando de uma maneira, até então, para muitos de nós, muito inesperada e com dificuldades com as quais também não sabemos lidar. E eu acho que isso foi um dado talvez mais marcante dessa questão dessas condições de estudo na percepção das famílias, né?
Por falar nesse trabalho aqui, nessa exaustão, aqui fica também, né, assinalada a tendência de aprovação a todo esforço docente que tem sido feito, sobretudo fora desse horário síncrono, no sentido de atender e acompanhar os alunos. Então, os alunos consideram, as famílias consideram relativamente satisfatória essa disponibilidade dos professores em atendimento e acompanhamento de dúvidas, e eu até pontuo que talvez essa insatisfação pontual aqui assinalada tenha já, né, seja já em função dessa dificuldade que todos nós estamos nesse gerenciamento do nosso tempo familiar. Eu acho que, em relação, né, às metodologias utilizadas pelos professores e ao aprendizado por elas oportunizado para as famílias desses alunos, eu acho que os dados aqui também coletados refletem também essa percepção acerca de um êxito nesse sentido, né? As metodologias utilizadas tendem a ser bem avaliadas por grande parte dos familiares, né, em que pesem essas discordâncias pontuais também já esperadas nesse sentido. Portanto, acho que, sim, em resumo, a avaliação geral das famílias, né, em relação ao ensino remoto emergencial indica questões que são as seguintes, né, nessa avaliação geral. Estamos resumindo o quadro, que eu imagino aqui que esteja até com um pouco pequeno, né, para leitura, mas resumindo, podemos dizer que estamos atendendo às expectativas com muitas ressalvas, mas estamos também com muitas questões a serem resolvidas na perspectiva da família. Podemos também avaliar que o domínio das tecnologias, como esperado, né, não tem sido um grande empecilho, e de que o excesso de atividades é perceptível a todos esses respondentes que convivem com os alunos. Né? Então, eu acho que esse poderia ser um grande resumo assim, dessa avaliação por parte das famílias. Agora, começando aqui essa apresentação dos resultados dos discentes, e aí a professora Daniele Marra fará a complementação desses resultados. Agora a gente pode ver, inclusive, como esses dados se correlacionam àqueles, né, que, em certa medida, mais nos interessam, que são os dados desses alunos, como que eles se correlacionam aos dados das famílias. Aqui nós temos o perfil dos respondentes, né? Notamos de imediato que cerca de 60% dos respondentes são da EPTNM, da Educação Profissional Tecnológica de Nível Médio, um pouco mais de 40% aí da graduação, e apenas uma pequena parcela da pós-graduação, o que já era esperado também, em função de vários circunstantes, que a gente pode até comentar daqui a pouco, mas não há uma novidade nesse sentido, da nossa expectativa, né? Aqui também, em relação ao perfil dos correspondentes, também notamos que proporcionalmente houve uma boa distribuição entre todos os campi, ou seja, uma mobilização dos alunos em relação a esse quantitativo de respostas. E também notamos aqui que os alunos respondentes estão falando com conhecimento de causa, né, participando, em sua ampla maioria, das atividades de ensino remoto com assiduidade. Os dados também mostram isso bem. Em relação aqui aos alunos com deficiência, a gente vê que menos de 1% faz essa declaração, né? E aqui também cumpre pontuar essa nova esfera de atuação da DDE, que promete, à frente aí do trabalho da Edna, uma efetiva melhoria no serviço atualmente ofertado pelo Cefet para esses alunos com deficiência. E abordando agora a questão das plataformas, né, a conexão e os planos de aula, que, digamos aí, são pontos que já mapeávamos antes mesmo da implementação do ensino remoto
Ok, gente, eu peço desculpas aí, porque, pertidamente, eu dei um zoom na apresentação, a partir desses dados dos resultados dos discentes, mas nada que considere, né, a leitura, creio que a legibilidade das informações, né, do perfil dos discentes, da frequência desses alunos ao ensino remoto, dos estudantes com deficiência, e estávamos aqui, eu ia abordar agora essa questão das plataformas, da conexão e dos planos de aula, como que os nossos alunos, relacionados com essas questões, que, como eu já estava dizendo, a gente já havia mapeado esses pontos como pontos eventualmente sensíveis para a implementação do ensino remoto. E esses dados revelam questões interessantes. Eu sei que aqui a letra está bem pequenininha, mas vou fazer aqui um resumo, né? A gente nota claramente uma insatisfação, em maior ou menor grau, com aquele que é nosso principal instrumento didático-pedagógico institucional para essa relação professor-aluno, essa relação dos alunos com os conteúdos, que é o SIGA. Né? Notamos aqui a tendência a uma insatisfação com o SIGA como plataforma e também com a RNP, as duas plataformas, digamos assim, oficiais do Cefet. Nós notamos também aqui uma avaliação, a meu ver, bastante razoável do Teams, como plataforma de interação, e a gente vê aqui também, em relação a essas outras plataformas, o YouTube, o Zoom, uma tendência a serem menos utilizadas, mas aqui também a gente já pode fazer uma pontuação de uma maneira mais global, que esse é um ponto que, de modo geral, em todos os níveis de ensino, tem gerado uma certa, um certo incômodo dos alunos, esse excesso de plataformas. De todo modo, que fica aqui registrado que o Teams tem sido hoje a nossa plataforma, uma melhor avaliação por parte dos alunos. Em relação aqui ao desempenho da conexão utilizada, né, na residência dos estudantes para participar das atividades remotas, nós notamos também que a conexão em si não tem sido um problema considerável para boa parte dos estudantes, ainda, né, que não possamos ignorar esses casos que estão aqui, vermelho, né, que indicam que problemas estão ocorrendo, né, e nessa nossa proposta de aumentarmos e de monitorarmos constantemente a igualdade dessas condições de acesso, isso também tem que estar nos nossos horizontes. Né? Em relação ao uso de diferentes plataformas do ensino remoto, como eu já havia adiantado aqui nos 2 slides anteriores, a gente nota aqui que há essa preocupação com esse excesso desses usos e com a eficácia desses usos para o processo em si de ensino-aprendizagem, um questionamento, vamos dizer assim, uma percepção não muito positiva da incidência desses usos de diferentes plataformas sobre esses processos por parte dos alunos. Há uma tendência de se considerar boas as práticas de relacionamento entre alunos e professores, e também há uma percepção de que, do ponto de vista institucional, dessa relação entre alunos e instituições, essas plataformas, o sistema de contato, o sistema comunicativo não tem sido muito eficaz, e aí que depende de vários fatores também que a gente pode até comentar logo mais. Sobre os planos de trabalho, os planos didáticos elaborados pelos professores, qual é a percepção dos alunos? Eu diria que, também, aproveitando, né, que esses dados aqui serão amplamente divulgados para toda a comunidade, aproveitando aqui essa oportunidade para a gente fazer um resumo disso, a gente pode ver que aqui a repercussão é clara do excesso de atividades. Né? Os planos de atividades, eles são vistos como adequados, de modo geral, há uma clara ao reconhecimento desse esforço dos professores por essa adequação, mas
em todas essas respostas, direta ou indiretamente, repercutem essas preocupações dos alunos com esse excesso de atividades. Isso é bom pontuar nessa nossa crítica que estamos fazendo. Agora, nessa reflexão geral, né, sobre o ensino remoto emergencial, ainda no campo dessas respostas dadas pelos alunos, nós vemos que uma avaliação, eu acho que muito positiva, a disponibilidade dos professores para atendimento de tira dúvidas e acompanhamento. Eu acho que a avaliação é predominantemente positiva, mesmo quando ela não é totalmente positiva, nós notamos que há um reconhecimento por parte do nosso corpo discente de que essas atuações têm sido, na medida do possível, eficazes. Em relação às metodologias usadas pelos professores, né, se elas criam oportunidades para um aprendizado satisfatório, a gente também nota uma aprovação tendendo aí para um pouco mais mediana, indicativa, sem dúvida, de melhorias necessárias e continuadas, algo que também a Daniele pode falar, né, que está no nosso horizonte constante. Aqui devemos considerar também essa situação de novidade, a qual nós fomos, de repente, convocados a tomar parte, e fazendo essa avaliação geral desse ensino remoto até o momento, aqui, considerando na EPTNM e na graduação, a gente vê resultados, né, aqui, resumidamente, que nossos alunos têm uma percepção generalizada de um excesso de atividades, e aqui fazendo um resumo mesmo, tá? Não tem tido dificuldade com o uso de tecnologias. Os dados coletados indicam uma certa frustração, um cansaço com as dificuldades enfrentadas, uma frustração e um cansaço que precisam de um monitoramento grande para que não incidam sobre outras práticas acadêmicas importantes na instituição. Os dados aqui também indicam, né, acho que um dos pontos mais importantes é justamente esse, indicam que as dificuldades enfrentadas com o ensino remoto emergencial têm sido sensivelmente diferentes daquelas com as quais nós já lidávamos. Sabemos todos que o Cefet é uma instituição muito particular, com uma intensidade muito grande, um volume muito grande de atividades, e uma instituição com as quais os alunos já apresentam tradicionalmente dificuldades de várias ordens, até pela oferta e pelas modalidades da educação que nós ofertamos. Mas não deixa de ser interessante a gente pensar que essas dificuldades, hoje enfrentadas no ensino remoto, tendem a ser consideravelmente diferentes daquelas enfrentadas antes. Isso também pode ajudar nesse nosso planejamento indispensável, né? Aqui pensando agora, a avaliação geral do ensino remoto, até o momento, pelos alunos do ensino médio, eu acho que corroboram esses dados aqui de uma maneira bem clara, né? Notamos especificamente em relação à percepção desses alunos que, resumidamente também, insisto, nossos alunos têm mais dificuldades do que supunham inicialmente. Essas dificuldades no ensino remoto são distintas daquelas no ensino presencial, na sua grande maioria. Os nossos alunos, podemos dizer que o balanço é esse, estão cansados, estão, em certa medida, frustrados. Esse cansaço, né, repercute sobre essa eventual frustração. Os nossos alunos têm lidado muito bem com as tecnologias, em que pese, né, essa preocupação, esse excesso de plataformas distintas, com a diversidade dessas plataformas distintas. Ou seja, né, aqui, nessa nossa, né, eu acho que necessária reinvenção, todos nós temos que agora pensar em todas as esferas institucionais, em todos os atores institucionais, formas de mitigar esses problemas, né? Algumas dessas melhorias podem vir de ações, de resoluções, de adequações dos nossos instrumentos pedagógicos, mas, e aqui também fazendo um relato um pouco mais pessoal, eu acredito que a grande maioria dessas melhorias indispensáveis para o bom funcionamento da nossa instituição depende, né, de uma ampla pactuação, de uma construção coletiva
de muito convencimento, né? O desafio é imenso, né? E, antes de passar para você, Daniele, a palavra, eu acredito mesmo que a qualidade do nosso corpo docente, a qualidade do nosso corpo discente, traduzida direta e indiretamente aqui nesse questionário, é o que nos dá muita esperança e também muita inspiração e força de vontade para que a gente possa implementar essas melhorias na medida do possível. Obrigado. Passo para você, Daniele, a palavra para a complementação dessa análise. Ok, obrigada, Sérgio. Bom, eu vou falar, então, mais um pouco sobre esses questionários respondidos pelos discentes. Talvez algumas das informações que eu fale aqui já tenham sido mencionadas pelos outros diretores, mas eu acho importante retomar alguns conceitos, porque eles são recorrentes, né? Alguns questionamentos, algumas dúvidas, elas foram recorrentes nesses questionários. Bom, então, começando, esse gráfico já foi mostrado pelo professor Sérgio, e ele trata da disponibilidade dos professores para atendimento, para tirar dúvidas e acompanhamentos. Agora, a gente coloca mais um dado aqui. Eu coloco aqui também agora os dados da graduação, dos alunos da graduação e da pós-graduação. Como foi dito no começo, nós tivemos, e já era esperado, um baixo número de discentes, né, que responderam, discentes da pós-graduação. Então, esses dados que eu vou mostrar aqui refletem, em grande parte, os dados provenientes de alunos da graduação, tá? Então, essas barras aqui em azul se referem aos dados do aluno da graduação, dos alunos da graduação. E a gente percebe que há uma concordância, seja total ou mesmo parcial, da maioria dos alunos em relação a essa disponibilidade que os professores têm para o atendimento de dúvidas e também para o acompanhamento, né? Então, esses professores têm se esforçado, a gente sabe disso, para conseguir atender na medida do possível a todas as demandas dos alunos. Bom, ainda, né, retomando o gráfico que o Sérgio já tinha aqui apresentado, agora então falando um pouco dessas metodologias que estão sendo utilizadas pelos professores, aqui a gente já vê uma diferença em relação aos alunos do nível técnico e da graduação. Então aqui eu fiz uma marcação onde está a maioria das respostas, né, dos alunos dos cursos técnicos, ou seja, a maioria que concorda parcialmente ou discorda parcialmente que essas metodologias estão adequadas, e já na graduação, para os alunos da graduação, a maioria concorda totalmente ou concorda parcialmente. Ou seja, esses dados, pelo menos numa análise preliminar, nos indicam que as metodologias que estão sendo utilizadas no ensino remoto pelos professores que estão lecionando nos cursos de graduação, elas estão, pelo menos do ponto de vista do aluno, elas estão oportunizando o aprendizado de uma forma bem satisfatória. Bom, aqui é aquele mesmo paralelo, né, o Sérgio apresentou a avaliação geral para os alunos dos cursos de EPTNM, e agora eu faço isso para os cursos da graduação. Então, eu quero chamar a atenção, primeiramente, para esse conjunto aqui, esse conjunto 4, que são aquelas respostas do concordo totalmente. E aí, a atenção maior, a gente pode colocar aqui nessa barrinha amarela, que é os alunos que dizem que não têm dificuldades com o uso de tecnologias durante o ensino remoto emergencial, o que já era esperado, né? Os nossos alunos, eles estão completamente imersos nessas tecnologias e nesses recursos digitais. Também quero chamar a atenção para o lado oposto. Então, aqui eu estou mostrando aqueles que concordam totalmente, e agora aqui eu estou mostrando aqueles que discordam totalmente. Então, nós temos aqui duas barras com uma porcentagem maior, um número maior de respondentes. Essa barra marrom se refere à dificuldade ser semelhante tanto na aula presencial quanto no ensino remoto. Então, como é que a gente tem uma discordância, grande parte dos alunos acredita que há uma dificuldade maior para o aprendizado, né, no ensino remoto do que no ensino presencial. E a maioria dos alunos da graduação também entendem que aqueles compromissos que foram assumidos, né, aquelas disciplinas nas quais eles se matricularam no ensino remoto emergencial, eles estão conseguindo acompanhar.
tá? Essa barrinha aqui azul. Bom, em relação às atividades assíncronas, né, no ensino remoto emergencial. Então, o que a gente pode perceber? Primeiro, esse primeiro gráfico aqui, os instrumentos avaliativos adotados pelos professores, na visão geral de todos os alunos, aqui a gente não está mais fazendo distinção entre alunos da graduação e do curso técnico, é a visão geral dos alunos, esses instrumentos avaliativos assíncronos, eles foram bem aceitos pelos alunos, né? Então, essas duas primeiras barras aqui. E o mesmo acontece com os prazos para realização, né? Esses alunos, eles têm conseguido cumprir esses prazos, a maioria tem conseguido cumprir esses prazos. A que custo esses prazos de atividades assíncronas estão sendo cumpridos é uma outra história, né? Mas eles estão conseguindo cumprir, a maioria desses alunos tem conseguido cumprir esses prazos. Eu quero chamar a atenção aqui para algo que é recorrente, já foi falado, né, pelos que me antecederam aqui, mas a gente mostra muito claramente nesse slide. A quantidade de atividades assíncronas tem sido adequada? Essa pergunta foi feita para os discentes e a maioria deles discorda completamente. Ou seja, há um consenso de que o quantitativo de atividades assíncronas está exagerado. Eles até estão conseguindo entregar nos prazos estabelecidos, mas a um custo elevado. Então, a gente precisa repensar esse envio de atividades assíncronas pelos docentes de todos os níveis de ensino da instituição e propor alternativas para isso. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. As duas últimas barras, né, os dois últimos gráficos, os exercícios propostos estão sendo elaborados de forma a permitir a compreensão? A maioria entende que sim, e os materiais didáticos e as videoaulas são acessíveis e possibilitam a compreensão dos conteúdos? A maioria também entende que sim. Então, em termos de atividades assíncronas, o grande problema que a gente conseguiu identificar foi o excesso dessas atividades. Em relação às atividades síncronas, a gente vê, primeiro, os instrumentos avaliativos síncronos, eles estão refletindo os conteúdos que estão sendo estudados nas disciplinas? A maioria entende que sim. Esses encontros síncronos realizados pelos professores são compatíveis com as necessidades educacionais? A maioria também entende que sim. E os recursos utilizados nas interações assíncronas entre professores e estudantes são suficientes para acompanhar o conteúdo das disciplinas? A maioria também entende que sim. Para nossa surpresa, a maioria dos alunos tem uma preferência por atividades síncronas. No primeiro momento, a gente achou que isso seria contrário, né? Os alunos teriam uma preferência pelas atividades assíncronas, porque você poderia acompanhar, fazer aquela atividade em qualquer momento do seu dia. Mas, nas respostas abertas, a gente vê que há uma preferência pelas atividades síncronas, né? Da maioria dos alunos, pelo menos. Então, o que a gente consegue perceber? Em relação às atividades síncronas, pelo menos por parte dos alunos, parece que está tudo ok, está tudo funcionando razoavelmente bem. A questão agora que a gente tem que cuidar é com relação ao excesso das atividades assíncronas. Bom, sobre o apoio escolar que o Cefet tem oferecido para esses alunos, qual que é a avaliação? O Sérgio já chamou atenção aqui para o papel da coordenação, né, durante esse ensino remoto emergencial, e eu chamo atenção mais uma vez. As coordenações têm trabalhado muito, as coordenações de todos os cursos, e esse trabalho está se refletindo na percepção que o aluno tem do apoio que a instituição oferece a ele. Então, as coordenações de curso estão dando suporte, esclarecendo as dúvidas? A maioria dos alunos entende que sim. São essas duas barras iniciais aqui, essas duas primeiras barras. As reuniões sobre ensino remoto trouxeram contribuições para a sua adaptação? Não temos nenhum dado que chame mais a nossa atenção. A gente tem aqui amplamente distribuído para todas as respostas. Com relação a essa terceira pergunta, o Cefet tem atendido às suas especificidades durante o ensino remoto emergencial? A gente avalia que essa pergunta talvez ela tenha sido mal interpretada. Por quê? Essa pergunta ela foi feita especificamente para aqueles alunos que possuem necessidades específicas.
E aí a gente vê que o número de alunos respondentes com essas necessidades específicas, ele é pequeno. Porém, aqui a gente tem um quantitativo bem maior de respondentes. O esperado era que essa barrinha aqui, que é o não se aplica, fosse muito maior do que ela realmente é, né? Porque a grande maioria dos nossos alunos não apresenta necessidades específicas, né? Então, parece que houve aqui um problema na compreensão da pergunta, ou mesmo na formulação, né, dessa pergunta. E a quarta questão, durante o ensino remoto, eu tenho sentido a necessidade de atendimento, seja psicológico, seja pedagógico, ou mesmo de assistente social, a maioria que marcou que não se aplica, né? E a gente está aqui com os demais distribuídos de forma homogênea. Bom, em relação a condições de estudo em casa, né? Vou repetir aqui algumas informações que já foram colocadas. A maioria daqueles alunos que responderam aos questionários dizem que tem uma tecnologia em casa adequada para acompanhar o ensino remoto. Essa barrinha aqui, azul clara e a amarela. E também que tem um espaço adequado para esse estudo na sua residência. Essas duas barrinhas aqui. Todavia, quando a gente pergunta se durante o ensino remoto está sendo possível conciliar os estudos com as outras tarefas, a maioria está aqui nesse meio, né, do caminho, que ou concorda parcialmente, ou discorda parcialmente, ou mesmo totalmente. Ou seja, não é só uma questão de se ter a tecnologia disponível em casa ou espaço para isso, né? A gente tem uma série de outras tarefas no ambiente de casa que acabam dificultando, ou pelo menos prejudicando esse acompanhamento das atividades acadêmicas, né? E aí é interessante dizer que isso vale não só para os discentes, isso vale também para os servidores, né? Os técnicos administrativos, os professores, também relatam essa dificuldade de conciliar as atividades institucionais com as atividades que normalmente nós temos em casa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da parte qualitativa. Esses dados que eu apresentei até agora são dados da parte quantitativa. Agora são as respostas abertas que os discentes deram. Então, primeiro, os aspectos positivos da participação no ensino remoto emergencial, de acordo com a visão dos alunos. Quais são esses aspectos positivos? Desses alunos que responderam, né, dos mais de 2.000 alunos que responderam, cerca de 50% dos alunos responderam as respostas abertas também. E desse quantitativo todo de mais de 2.000 alunos, somente 3% destacaram que não há nenhum aspecto positivo no ensino remoto emergencial, sendo 12 alunos da graduação e 56 alunos dos cursos técnicos. Os demais alunos encontraram pelo menos um aspecto positivo nesse ensino remoto. Então, tem uma série aqui de aspectos positivos que, inclusive, já apareceram na avaliação dos docentes e dos técnicos administrativos. Então, retorno às aulas, a retomada dos conteúdos, né? Essa possibilidade de continuar os estudos, a manutenção do vínculo, né? A retomada e a manutenção desse vínculo, tanto entre os docentes quanto entre os alunos. E interessante, né? Alguns falaram sobre o aproveitamento do tempo, já que os alunos não têm que ter esse deslocamento para ir para o Cefet, né? Então, já estão em casa, eles conseguem aproveitar também um pouco melhor esse tempo. A produtividade que pode ser gerada pela tecnologia, a flexibilidade do horário, principalmente para as atividades assíncronas, né, que podem ser desenvolvidas a qualquer momento, essa novidade do ensino remoto, né, a possibilidade de novas formas de aprendizado, de novas formas de estudos, e aí, mais uma vez, aparece esse papel aqui importante dos professores, esse reconhecimento que os alunos têm demonstrado para o trabalho e para o esforço que a grande maioria dos professores tem feito para tentar tornar possível esse ensino remoto emergencial, né? Então, os professores atendem as expectativas, eles estão dispostos a ajudar e eles têm a produção de bons conteúdos. Quando a gente traduz todas essas respostas nesse formato de nuvens, né? Então, o que aparece aqui na centralidade? A gente tem uma série de palavras aqui, né? Aprender, aprendendo, positivo, conteúdo, disciplina, mas o que está aqui na centralidade são os professores, as aulas, as atividades, os estudos. Então, olha, é isso que aparece aqui na centralidade para esses alunos, né? Então, professores, aulas,
atividades, né? Olha que interessante, gente, consigo. Os alunos demonstram, essa palavra apareceu recorrentemente, consigo, ou seja, todo aquele desafio que foi posto no início do ensino remoto emergencial, e apesar de todos os problemas que nós ainda temos para resolver, nós já caminhamos, e já caminhamos bastante, né? E os alunos agora conseguem perceber que eles conseguem, os professores conseguem, e os alunos também conseguem, né? Então, essa palavra aqui me chamou muito a atenção, consigo. Em relação agora aos aspectos positivos da atuação institucional. O que os alunos enxergam como positivo que a instituição tem feito em relação ao ensino remoto emergencial? Então, de novo aqui a nuvem, e aí os professores estão na centralidade, de novo, né, dessa nuvem. Os alunos, as aulas, a instituição também que aparece, apoio, a coordenação, né? É claro que tem preocupação, tem plataformas, tem as atividades, mas a gente consegue perceber que, mais uma vez, o que está na centralidade são os professores, são os alunos, o apoio, né, o suporte e as dúvidas que surgem. Quais os aspectos que ainda precisam ser melhorados nessa atuação institucional? Isso ainda na visão dos discentes. Então, foram 767 respostas e foram elencados vários pontos de atuação institucional que ainda precisam ser melhorados. Como, por exemplo, dar maior suporte e orientação aos professores, né? Que seja possível uma maior empatia por parte dos professores, um diálogo nesse tripé, instituição, professor e aluno, né? Um acompanhamento da avaliação e da atuação dos professores. E aí os alunos têm que essa reclamação, né? Eles têm essa necessidade, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser atendidos. Então, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão dos canais de comunicação, os canais de atendimento, né? Que a gente precisa melhorar, o que a gente ainda precisa fazer. Falam também sobre essa questão das atividades, da quantidade, do prazo para entrega de atividades, a metodologia das aulas, aparece também internet, equipamentos, né? De novo, essa questão de equilíbrio entre conteúdos síncronos e assíncronos, tá? E, mais uma vez, aparece aqui plataformas, né? A padronização de uso de plataformas, estabilidade e acesso. Quando a gente joga esses dados na nuvem, de novo, que está lá na centralidade, professores, atividades, aulas, alunos, né? E outras palavras aqui que aparecem como assíncrono, plataforma, comunicação, a quantidade, que é uma preocupação, né? Plataformas aqui de novo, SIGA, que é a nossa plataforma, e o papel da instituição. Então, está aqui o finalzinho dessa centralidade. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Carolina, ela vai terminar essa apresentação e depois a gente vai para a parte final, que é a discussão. Por favor, Carol. Obrigada. Então, como já foi dito, para encerrar, a gente apresenta aqui as críticas, né, em relação às dificuldades mesmo, e o que nós tentamos trazer aqui? As expressões que aparecem, de fato, nos questionários dos alunos. Então, aqui a gente vai expor de forma bem literal o que os alunos colocam como sendo as maiores dificuldades. E aí a gente tem, nesse aspecto aqui, quase 64% dos respondentes se dispuseram a escrever essas críticas. Então, tivemos 1.407 respostas, e elas estão ordenadas aí nesse material por ordem alfabética, mas a gente tem a contagem também da frequência dessas palavras. O que mais aparece indo ao encontro dos questionários fechados, é o excesso mesmo das atividades, é o que está mais recorrente. Mas aparecem expressões como baixa qualidade e variedade de plataformas e metodologias, aparece a questão do cansaço e do estresse dos alunos, sua saúde mental, saúde física, aparece a questão do contexto diverso na sociedade, o que é pontuado como uma dificuldade, e várias faltas, né? Por exemplo, falta de computador pessoal, falta de comunicação, de empatia nas relações, falta da interação física e do contato com os colegas, falta do apoio mesmo da estrutura do Cefet. Então, vários alunos mencionam sentir falta da estrutura, sentir falta dos restaurantes, sentir falta dos laboratórios. A gente tem aqui mais um conjunto,
que refere-se à relação com professores. Então, os alunos pontuam as expressões como professores desorganizados ou professores despreparados. Então, são os termos que eles usam, a gente trouxe aqui literalmente as expressões que aparecem, pontuam questões de sobrecarga, de pressão, do tempo em frente à tela, de fazer o TCC à distância, e, ao final, aqui a gente tem essa última linha, que é tratar o ensino remoto como se fosse ensino presencial. Então, ainda há essa reclamação, digamos, dos alunos, de que o ensino remoto ele não é o presencial, e que muitos, e daí advém muitas dificuldades, tanto na relação com os conteúdos, quanto dos docentes e das atividades. Novamente, reforçando o que já foi dito, o excesso das atividades assíncronas, com prazos apertados e sobrepostos, muitas vezes, então, muitas atividades para o mesmo dia, ela aparece aqui como a maior frequência de respostas que a gente verifica. A gente tem a nuvem tratando a questão das atividades, então, na centralidade, né, acompanhado aí da relação com professores, aqui, lembrando que esse ponto aqui é crítico, né, então, aqui é a crítica a algumas relações, também não é uma crítica generalizada. Na maior parte das vezes, quando a gente lê o que se refere a aulas ou professores ou instituição, vem pontual alguns professores, algumas disciplinas, algumas aulas. Então, os alunos pontuam também que não é uma crítica generalizada, a crítica ela é direcionada. E fechando nossa nuvem, a gente tem aqui na centralidade as atividades, a falta, as aulas e a quantidade. E a quantidade vem acompanhada da palavra assíncronas. Aparece aqui com muita frequência, tá? Bom, esse é o final da análise dos principais dificuldades que os alunos têm tido nesse âmbito do ensino remoto, já indo ao encontro mesmo do que foi apontado aí por todos os diretores que apresentaram antes. E agora acho que é importante a gente conversar um pouco, dialogar aqui entre nós em relação ao que pode ser proposto daqui para frente e esses encaminhamentos a partir de todo esse material produzido, como já foi dito, é bastante material, dados muito ricos. A gente agradece também a toda a comunidade, alunos, servidores, docentes, técnicos administrativos, que responderam aos questionários, que tiraram tempo para responder, e aparece isso, inclusive, nas questões abertas dos questionários, como é importante um espaço de comunicação e fala, né, da comunidade, e que esse canal ele chegue às pessoas e que elas possam ser ouvidas. Então, essa aqui é nosso retorno do que foi apontado, ok? Então, obrigada. Muito bem, muito obrigado, professora Carol. E agora a gente volta para esse último momento do nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre quais são os possíveis caminhos, né? Que medidas serão propostas, quais as ideias de agora em diante, a partir do resultado desse questionamento importante que o Cefet apresentou aí à sua comunidade, que nós agora temos os dados. Quais são, professores, os caminhos que provavelmente nós seguiremos de agora em diante? Eu lembro que a gente está com o tempo um pouquinho atrasado, mas eu peço que vocês permaneçam conosco, porque essa é a parte fundamental desse nosso bate-papo. Por favor, professores. Bom, a gente tem uma série de questões aqui para discutir. Eu gostaria de começar discutindo aqui com os meus colegas essa questão do excesso de atividades, né, que foi algo muito pontuado e apareceu em diferentes momentos do questionário, não só para os alunos, mas também para os servidores. Eu quero pedir a contribuição do Sérgio aqui também nesse debate, porque esse excesso de atividades, apesar de aparecer nos questionários dos alunos da graduação, ele é mais evidente nos questionários dos alunos dos cursos técnicos, né? Então, acho que a gente precisa propor ações para tentar minimizar esse excesso de atividades, que está muito claro, principalmente das atividades assíncronas, né? E aí, eu conversando com o Sérgio sobre isso,
aqui antes um pouquinho, né, da nossa discussão, surgiu uma ideia, né, que eu acho que a gente pode colocar para frente, que seria utilizar a escola de docente, a escola de servidores, a escola de capacitação de servidores, que fez um trabalho excelente de capacitação dos docentes, para que eles possam fazer uma capacitação voltada especificamente para esclarecer os professores sobre essa questão do excesso de atividades síncronas, né? De como que isso pode causar um prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem, mas também outros prejuízos de saúde mesmo, não só para os professores, como para os alunos. Então, eu vejo que essa pode ser uma saída, a gente envolver essa escola de capacitação dos servidores, né? Que tem feito um trabalho muito bom, para a gente poder atacar esse problema. O que você acha, Sérgio? Acho uma excelente ideia, porque ela é uma ideia que a gente pode pensar como uma forma de atenuar esse problema de uma maneira um pouco mais, né, continuada, né, porque não é um problema que se resolve imediatamente. Assim, a gente não institui isso, né, mas eu acho que também essa percepção do excesso de atividades, ela deve ter sido trabalhada também até em outras instâncias, sabe, Dani? Eu acho que, assim, uma coisa, lendo os relatos dos alunos, eu vejo que uma questão que talvez esteja intensificando essa percepção seja até essa individualização excessiva do ensino, né, do estudo. O estudo sempre foi uma ação coletiva, uma ação integradora, uma ação com função socializadora muito grande. E aí, agora, por mais que a gente tente promover essa integração, a gente vê que houve uma individualização muito grande dessas ações. Então, eu imagino que possa ser uma questão interessante. Além de outras, eu acho que recomendações das diretorias especializadas para que os professores, os coordenadores, tentem redimensionar essas atividades. Então, eu acho que isso, somado à capacitação e a outras ações, eu vou aqui citar só uma também, né, que a gente possa instituir com a máxima antecedência essas pausas regulares no nosso calendário, porque nós precisamos descansar também, né? Esse excesso, ele indica também uma fadiga. Então, eu acho que nós precisamos descansar, os nossos professores precisam descansar, os nossos alunos precisam descansar, e a gente precisa sempre chamar atenção para aquele fato que já conhecemos, né? Neste momento, o nosso conteúdo não é o principal, o conteúdo das matérias não é o principal. O principal é a gente ver que processos de ensino-aprendizado são viáveis, e isso exige uma adequação de todos. Então, eu acho também, Dani, que muito em breve a gente possa anunciar medidas mais concretas a curto prazo, a médio prazo, e a um prazo com expectativa de enquanto durar essa situação. Mas concordo plenamente. Sérgio, com relação a essa questão das pausas, né, eu acho que é absolutamente fundamental, e ao que tudo indica, no próximo semestre nós continuaremos no ensino remoto ou, no mínimo, no ensino híbrido. Uhum. Então, esse cenário ele vai se manter ainda por um tempo, né, e aí a gente tem que prestar também atenção na hora de divulgar os calendários, para que essas pausas constem nos calendários. Porque aí os professores podem também se preparar, né? Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Os professores se preparam, já fazem o seu planejamento semestral, considerando um momento de 1 ou 2 pausas ao longo do semestre para essa parada que é tão necessária. Sim, e além disso, eu acho que também um pouco, ainda que indiretamente, dessa percepção desse excesso de atividades, tem a ver com essa questão de uma inclusão digital que ainda está em curso. Ele foi muito forte, a gente sabe que a gente fez um programa de inclusão digital muito robusto, mas ela ainda está em curso. Isso eu acho muito importante também. Eu acho que quando houver uma plena implementação dessas políticas, né, Carol, não sei se você concorda comigo, eu acho que também um conjunto mais amplo e mais complexo desses fenômenos que a gente está analisando, isso tende a contribuir. Sim, com certeza. E nesse aspecto, eu posso já dar um feedback aqui para a comunidade. A gente tem muitos alunos que estão aguardando a conclusão dos seus processos da inclusão digital. É importante dizer que a instituição ela não está sendo negligente nem lenta nesse processo da inclusão digital.
Na verdade, esse é um processo que exige muito cuidado. A gente está lidando com recurso público e um grande volume de recursos públicos que precisam depois ser bem apresentados em termos de prestação de contas e em termos, inclusive, de auditoria, ao qual a instituição é submetida. Então, está sendo um processo muito cuidadoso de inscrição dos alunos aí nas seleções de bolsas para a inclusão digital. Mas a gente já está finalizando, nessa semana, a primeira fase. E os primeiros alunos já contemplados pelos novos pacotes de dados, além do auxílio para a compra do computador pessoal, antenas rurais e até equipamentos auxiliares para manutenção do computador que já possui ou para acessibilidade, já está sendo viabilizado nessa semana. Então, a gente vai atender um montante muito grande de alunos, mais de 1.000 alunos se inscreveram no programa de bolsas para inclusão digital, auxílio inclusão digital. Os alunos estão sendo contactados pela assistente social do campus, ao qual fazem parte, e serão atendidos muito brevemente para que a gente consiga concluir essa primeira fase da inclusão digital. E essa ansiedade que fica realmente sobre a tecnologia, porque é algo com o qual a gente lida o tempo todo, ela vai sendo minimizada à medida que a gente vai podendo dar mais condições de acesso à tecnologia para os nossos alunos. Adicionalmente, o Cefet foi aceito no programa do MEC, de alunos conectados, então a gente também vai iniciar, na próxima semana, um auxílio adicional com chip para telefone celular, para smartphone, com créditos de pacote de dados também para serem colocados no telefone. É um programa do MEC, nós nos inscrevemos, o Cefet foi contemplado. Tá? Então, a gente já está avançando, esses primeiros desafios, em pouco tempo, eles já serão minimizados, a gente acredita que o desenvolvimento das próximas etapas, o acompanhamento das atividades, por meio dessas tecnologias disponibilizadas, elas serão facilitadas. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar agora num outro ponto que aparece com muita frequência nas respostas, que é a questão da comunicação. Eu acho que o Conrado mapeou bem essas informações aí nos relatórios que ele apresentou. Acho que ele pode comentar um pouquinho sobre esse aspecto. Bom, só para finalizar e fechar um pouco, pelo menos dar mais uma direção aí de perspectiva de trabalho que teremos pela frente nessa fase de ajustes, acho que boa parte das aflições que nos chegaram, tanto durante a implementação, ainda continuam nos chegando relacionado com esse processo todo de transformação pessoal e institucional para uma atuação remota, ela vem um pouco da falta de informações, ou a dinâmica em que as informações fluem nesse sistema todo, entre as diretorias de campus, as coordenações, até chegar nos professores e alunos. Então, junto com a aprimoramento que a gente terá de metodologias de ensino e tal, acho que tem toda uma questão que já foi construída nessa relação entre comissão organizadora central, local, diretorias especializadas, até chegar às coordenações e aos atores finais ali do processo todo, professor e aluno, a gente reestruturar isso, repensar isso de maneira a melhorar ainda mais o fluxo de informações relacionadas a esse processo todo. Acho que isso vai ajudar demais a continuidade da nossa atuação de sucesso no ensino remoto aqui para frente. Certo? Então, eu passo para o Sérgio, que é quem tem tido aí a missão de centralizar boa parte da nossa atuação e da organização da nossa atuação no ensino remoto emergencial, as considerações finais e a gente encerrar. Dani, você queria completar mais alguma coisa? Eu queria falar bem rapidinho em relação a essa comunicação. Apareceu em diversos momentos uma ausência de suporte técnico e a possibilidade de se criar um chat institucional para tirar dúvidas, não só de docentes, quanto de discentes. A gente sabe que todos os nossos servidores estão extremamente sobrecarregados, né? Isso não é diferente na diretoria de tecnologia da informação, e essas ações necessariamente passam pela DTI, mas fica aqui o nosso compromisso, nós vamos tentar, ao menos para o próximo semestre, implementar esse canal de comunicação. Ele é fundamental. Se a gente tem uma comunicação mais ágil,
a gente consegue dirimir as dúvidas logo ali no começo, e isso não se perpetua, tá? Então, é claro que a gente tem que pensar naquilo que a gente quer e naquilo que é possível realizar, né? Porque nós temos um número limitado de servidores, mas fica aqui o nosso compromisso de tentar implementar esse canal de comunicação. Talvez não dê tempo de fazer isso para esse semestre, mas para o próximo semestre. E aí eu vou passar a palavra para o Sérgio já para terminar, porque eu sei que o nosso tempo está curto, mas eu não posso deixar de falar das experiências exitosas dos docentes que têm atuado no ensino remoto emergencial. Recentemente foi publicado um e-book, esse e-book foi organizado pela professora Maria Adélia, do Departamento de Educação, e ela fez um compilado de todas as experiências dos professores, alguns professores, é claro que nós não conseguimos colocar todas as experiências de todos os docentes, mas tem experiências interessantíssimas, e aí vale a pena os professores darem uma olhada nesse e-book para se inspirarem, mas vale a pena também os alunos darem uma olhada para ver que a gente pode inovar, a gente pode deixar esse ensino remoto mais leve, mais divertido, e essas metodologias, elas podem ser utilizadas a nosso favor. Esse e-book vai ficar disponível, assim que, ainda no dia de hoje, ele vai estar disponível lá na página principal do Cefet, na aba Ensino Remoto Emergencial. Então, vale a pena todo mundo dar uma olhada. Por favor, Sérgio. Obrigado, Dani. Obrigado, gente. Olha, eu acho que o saldo, ainda que provisório dessa nossa conversa, é que a coisa não se reduz a corrigir nossos erros, né? Manter o que tem dado certo e corrigir o que não tem dado, acho que são ações mutuamente constitutivas e interdependentes, né? Mas as críticas são muito fundamentais, estamos integralmente abertos a elas, para que possamos juntos amadurecer nossas práticas, mitigar nossas dificuldades, e encontrarmos também soluções que sejam capazes de demonstrar essa nossa imensa capacidade de resiliência, de criatividade e de aprimoramento, né? Não há, a meu ver, pelo menos, outro caminho. Os nossos êxitos são e serão sempre a soma desses nossos esforços, a qualidade do nosso trabalho, mas também de um levantamento franco e transparente dos nossos pontos mais sensíveis, para que assim a gente, né, conscientes da nossa força e das nossas fraquezas, a gente possa se tornar cada dia uma instituição melhor, né? Como eu disse no nosso evento de terça-feira, avaliar é um ato fundamental, infelizmente visto como uma ação de caráter negativo e punitivo, forjado, né, por uma longa tradição, nem sempre exitosa, né, da escola, mas que, na verdade, deveria ser visto, como a própria palavra diz, como uma ação de valoração, de valorização, e, por isso, nesse sentido, de tentar reverter aquilo que, eventualmente, não tem dado certo, não tem tido o devido valor. Então, a intenção esta, que é a primeira de uma série de ações de avaliação nesse sentido, né, é colocarmos todas as cartas na mesa e fazermos isso envolvendo todos os atores da nossa comunidade acadêmica. A direção assumiu esse papel e vamos agora com esse comprometimento de divulgarmos ao máximo essas ações, né? Estamos, então, integralmente empenhados nessa tarefa e eu gostaria aqui de agradecer imensamente aos nossos professores e professoras, aos nossos técnicos administrativos e, sobretudo, aos nossos alunos, né? E dizer que, entre as primeiras ações que serão tomadas por nós, né, está uma série, a partir desses dados, está uma série de reuniões com as direções de campus, com os chefes de departamentos, coordenadores de cursos, com as comissões locais, com professores, com alunos, para que esses desvios que estão aqui sinalizados, né, possam ser corrigidos, considerando a especificidade dos cursos, dos nossos níveis de ensino, e à luz daquela, né, que é a nossa finalidade primordial, que é oferecer uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade, que permita aos nossos estudantes uma formação técnica, lógico, uma formação tecnológica de excelência, aliada a uma formação humanística, ao engrandecimento pessoal e profissional, e à consciência crítica e política, né, cada vez mais indispensável nesse mundo de hoje, e no futuro que a gente deseja construir. Obrigado, Luiz, obrigado a todos vocês, Dani, Carolina, Conrado, é um prazer estar aqui, e vamos juntos, né, que o trabalho é longo. Muito bem, muito obrigado, professor Sérgio. Infelizmente, nosso tempo já vai se esgotando e, mais uma vez, eu quero agradecer a participação dos professores, professora Carolina, Daniele, Conrado e Sérgio. Também agradecer aí as pessoas que trabalharam durante essa nossa primeira semana de avaliação do ensino remoto. A gente se dedicou bastante, muita gente trabalhou firme e atendeu aos nossos convites e ajudou
a fazer com que essa semana alcançasse o seu ápice na tarde de hoje, com a apresentação do resultado do questionário apresentado e também os apontamentos dos caminhos que vamos seguir. Eu quero agradecer de maneira muito especial ao professor Sérgio Gomide, que aceitou o desafio de ser o nosso primeiro entrevistado no programa Argumento, Cefet-MG em Diálogo. Agradecer também aos nossos convidados, entrevistadores, que deram uma força e foram muito legais. Muito obrigado a vocês que contribuíram. Também muito obrigado ao nosso parceiro, professor Celso, que nos ajudou com a reflexão apresentada aqui pelo canal do YouTube na tarde de ontem. Mas um agradecimento especial a você, membro da nossa comunidade acadêmica, que nos acompanhou durante essa semana de avaliação do ensino remoto aqui nos nossos canais de comunicação oficiais do Cefet-MG nas redes. Eu lembro a vocês que todos os passos que o Cefet-MG tomou, está tomando para a consolidação do ensino remoto emergencial, estão disponíveis no nosso site www.cefetmg.br. Quero agradecer também de maneira muito especial o apoio técnico dos nossos servidores, o Júlio Sardinha, meu parceiro lá da Secretaria de Comunicação, e também das nossas tradutoras, Laís Barbosa e Maiara Marinho. Uma boa tarde para você, um excelente fim de semana prolongado, muita saúde e até breve. Boa tarde a todos.